Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Rossani e vamos fazer uma questão da UX e vão vendo umidade relativa do ar. Então, conta mais ou menos o seguinte, tá? Que gases apresentam a propriedade de dissolver uma quantidade máxima de vapor d'água, de acordo com a temperatura em que se encontram. Ao atingir esse limite, o gás fica saturado de vapor d'água e a partir desse ponto, a água passará a se condensar, formando pequenas gotículas de líquido. O ar atmosférico, por exemplo, pode dissolver uma quantidade máxima de vapor d'água. Quando atingir essa quantidade máxima aqui, né, ele vai condensar e vai formar líquido. E aí é expressa em cada temperatura, né, a cada temperatura, e em unidades de pressão, conforme está representado no quadro abaixo. Olha só, se você estiver viajando muito, né? Isso aqui é a umidade relativa do ar, a famosa umidade relativa do ar. Quando a gente fala assim, a umidade relativa do ar é 80%, a umidade relativa do ar é 100%. Aí ferrou, mas olha só o que significa isso, tá? Que você já viveu isso, provavelmente, tá? Então imagina o seguinte, que você está aqui na sua casa e existe uma certa quantidade de moléculas de água no estado vapor mesmo, tá? Então tem água no estado vapor, só que essa quantidade é muito pequena. Em vez da gente contar a quantidade de moléculas, tá? Tem 1 milhão de moléculas de água. A gente não faz isso, a gente escreve que tem 1 milímetro de mercúrio de moléculas de água. Se tiver 1 milímetro de mercúrio, que é uma unidade de pressão, né? No caso, pressão parcial da água, não é uma grande coisa, é uma pequena quantidade de água. Só que isso cabe dissolvido no ar e você não consegue ver isso. Agora, por exemplo, se você estiver ali a 20 graus Celsius, tá? E atingir esse valor, se por um acaso tiver tanta molécula de água aqui que atinge 17,5 milímetros de mercúrio de água, quando atingir esse milímetro de mercúrio de água, essa água ela não consegue mais ficar no ar. Se tiver, por exemplo, 18 milímetros de mercúrio, o 0,5 que tem a mais, ele começa a virar líquido, ele começa a condensar. Claro que isso aqui não vai condensar e não vai virar uma piscina que vai estar embaixo da água, não tem nada a ver com isso. Simplesmente essa quantidade muito pequena de moléculas que não cabe mais no ar, porque ele já está saturado, começa a bater na parede, e aí a parede a gente diz que começa a suar, né? Na verdade, a parede não sua, né? Nem o chão, porque eles não têm glândulas sudoríparas, né? Então, o que está acontecendo é que não cabe mais água dissolvida no ar, então ela começa a virar líquida e a parede fica molhada, o chão fica molhado. É aqueles dias, cara, que tu olha assim, tá a parede escorrendo água. Daí o pessoal fala que tá brotando água da parede. Também não tá brotando água da parede, não, tá? É porque tem muita água já no ar a ponto de não caber mais água no estado vapor no ar. Então ela começa a virar líquida e começa a descer. Tranquilo? Então agora a gente entendeu, né? E tu já viu isso acontecer, provavelmente, ainda mais se você mora no sul do país, isso? Então vamos lá, umidade relativa, né? É um termo utilizado com frequência pelos meteorologistas para indicar a quantidade de vapor de água presente no ar atmosférico. Em uma, em uma mesma temperatura, né, a umidade relativa ela pode ser obtida pela razão. Bom, vamos lá, a razão entre a pressão parcial de vapor d'água presente no ar e a pressão máxima de vapor d'água. Então, assim, o local onde a temperatura encontra-se a 20 graus Celsius, a pressão parcial de vapor d'água é 10,5 milímetros de mercúrio, terá uma umidade relativa aproximadamente de quanto, né? Vamos escrever o que o texto falou, porque é só interpretação, ó. A umidade relativa é a razão entre a pressão parcial de vapor d'água presente no ar e a pressão máxima de vapor. Onde é que está a pressão máxima de vapor? Está na tabela. Eu não preciso decorar isso, tá? Então eu vejo a temperatura que foi dada, né, que é 20 graus Celsius. Olho aqui na tabela. 20 graus Celsius. Vejo que é 17,5 milímetros de mercúrio. 17,5 milímetros de mercúrio. E a pressão parcial de vapor, né, é 10,5.
Então, 10,5 pressão parcial dividido por 17,5, que vai dar 0,6. 0,6, né? Eu acho que vocês sabem que equivale em termos percentuais de 60%. E por isso essa resposta aqui é a letra B, de Brava, Praia Brava, beleza? Bom, gente, isso aí. Espero que vocês tenham curtido a resolução dessa questão. Qualquer coisa pode me chamar nas redes sociais aí. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Inclusive outros links aí que eu tenho certeza que você vai achar muito interessante. Então, valeu, tá? Bons estudos. Forte abraço. Tchau.